Jesus. Amém? Nós estamos vendo acerca da palavra de Deus, rejeitado ou aprovado por Deus. E estamos no livro de 1 Samuel, versículo 7. Foi onde nós paramos. Samuel, versículo 7, capítulo 7, desculpe, irmão. A partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades dos filisteus que os filisteus haviam tomado foram-lhes restituídas, e desde Ecrom até Gate, até os territórios onde arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Versículo 15 diz assim: E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Versículo 16. De ano em ano ele fazia uma volta. Ele passava por Betel, Gigal, Mispa e julgava Israel em todos estes lugares. Versículo 17, a gente encerra aí. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Você pode sentar? Irmãos, nós falamos aqui na semana passada, e eu preciso lembrar para você, acerca do ministério do profeta Samuel. O profeta Samuel nasceu e cresceu em uma casa muito difícil. Casa que o profeta Samuel nasceu e cresceu foi uma casa de crentes, e o pior, de sacerdotes desviados. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles deitavam à porta do templo, que eram os filhos de Eli, com mulheres. Eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, Samuel cresce num ambiente de gente desviada. E eu falei aqui que existe um ditado que diz que nós somos formados pelo meio, né? O meio que nos forma. E eu disse exatamente o contrário. Nós podemos ver a realidade, viver uma realidade, mas podemos ser diferentes. Eu tenho um exemplo muito nítido, né, de uma moça que sempre trabalhou em casas de família e teve 2 filhos, e um dos seus filhos entrou no mundo do crime e o outro se formou em advocacia, se formou em direito, exerceu advocacia, tirou a OAB e vive passou num concurso e vive bem. E aí um dia foram perguntar para ela qual foi o segredo, né? Qual foi que você, como mãe, errou na criação do seu filho, de um filho e do outro filho não. Ela falou: não, eu sempre tive cuidado, sempre tive zelo em criar do mesmo jeito. Na verdade a criação foi a mesma, agora a escolha foi diferente. Então nós podemos escolher, independente do ambiente, independente do cenário, nós podemos escolher fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você que Samuel, ele viu isso. Ele viu que os sacerdotes, eles estavam desviados, mas ele toma uma decisão no seu coração. A decisão de seguir ao Senhor, a decisão de obedecer a Deus, a decisão de viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, a decisão de se desviar
do mal. A Bíblia diz que a lâmpada do templo já estava se apagando quando Deus chama Samuel. Samuel era um jovem, um menino. E a Bíblia diz que Deus chama e a partir daquele dia, Deus começa a falar com Samuel. A Bíblia diz, irmãos, que nesse tempo em que Deus levanta Samuel, Eli ainda está sob o governo, existe uma guerra de Israel contra os filisteus. E a Bíblia diz que nessa guerra, por conta do pecado do povo, a Bíblia diz que a arca de Deus ela é tomada e eles perdem essa guerra. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus é Deus de vitória, Deus é o Deus de peleja. Mas existem determinadas guerras que Deus permite que o povo perca, porque o povo não está andando de acordo com a vontade dele. E Deus tem uma forma pedagógica de chamar a nossa atenção. E a Bíblia diz que, além dessa perca, eles perdem, a arca de Deus é tomada. Além dessa perca, Eli, ele morre. Os 2 filhos morrem também nessa guerra. E Samuel se levanta como sacerdote. Samuel se levanta como juiz do povo. Samuel se levanta como alguém que vai representar o povo diante de Deus. E a Bíblia diz que, quando isso acontece, eles têm uma preocupação de trazer a arca do Senhor de volta. Interessante que vai haver uma peleja lá na frente contra os filisteus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a primeira preocupação de Samuel não é qual vai ser a nossa estratégia contra a peleja dos filisteus. Não. Eu tenho dito para você que o nosso trabalho é fazer a nossa parte. Nós não precisamos estar preocupados com a vitória que nós vamos receber. Não. Porque essa parte aí Deus já está cuidando. Essa parte aí Deus já está fazendo. Nós só precisamos estar focados em fazer e em cumprir a vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, irmão, que a arca do Senhor, ela chegou a Kiriat Jearim. E quando ela chegou, houve uma consagração. Consagraram Eleazar para cuidar da arca do Senhor. A Bíblia diz que a arca do Senhor, ela ficou ali tanto tempo que passou até 20 anos. 20 anos em que o povo orava e dirigia. A Bíblia chama lamentação, quando você vê esse termo lamentação, Samuel capítulo 7, versículo 2, você vai ver que a Bíblia diz que a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E quando você vê isso, esse termo lamentação quer dizer oração. Eles oravam ao Senhor, eles iam apresentar a Deus a sua vida. Mas eu aproveito para falar sobre esse termo, lamentação. Quando a Bíblia está falando que eles chegavam na arca e dirigiam apenas lamentação ao Senhor, lamentação fala de queixas. Lamentação fala de insatisfações, né? A Bíblia diz que eles chegavam naquele tempo e eles lamentavam, eles falavam das suas insatisfações. Eles chegavam diante da arca, que representava a presença de Deus, e começavam a lamentar, dizer, olha, eu estou passando uma situação difícil. E a Bíblia diz que isso aconteceu durante 20 anos. E o que eu acho interessante é que naquele povo que dirigia lamentação ao Senhor, eles talvez estivessem preocupados em colocar as suas lamentações, mas esqueceram do relacionamento. E o mais importante da nossa vida cristã não é só apresentar a Deus a nós. Senhor, eu estou doente, Senhor, eu estou bem, Senhor, olha, eu estou passando por um problema. Sabe, irmão, a casa do Senhor, ela não é só para orar. É também para orar, ela é também para apresentar. Mas nós não podemos chegar aqui como o povo de Israel chegava, dirigindo lamentações ao Senhor. Hoje é domingo, eu vou lá. Senhor, a minha família não está bem. Olha, Senhor, eu estou precisando de um emprego. Olha, não. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós precisamos criar um relacionamento de amigos, de falar com Deus, de apresentar as nossas vidas e de falar para Ele, Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero te conhecer mais. Eu quero estar mais próximo do Senhor. A Bíblia diz que eles se acostumaram e dirigiram essas lamentações ao Senhor, a ponto do profeta Samuel exortar o povo. Samuel, quando vê o povo dirigindo lamentação ao Senhor, ele exorta. E a Bíblia diz, eu vou chegar lá onde no versículo 10, mas eu estou introduzindo. A Bíblia diz que Samuel chega para o povo e diz assim, olha, se é de todo o vosso coração que vocês estão retornando para o caminho do Senhor, que vocês estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida de vocês, se é de todo o coração, por quê? Faltava oração? Não, eles oravam, eles lamentavam ao Senhor, não era falta de oração, não. Eles iam lá na arca, eles iam apresentar as suas queixas, não era falta disso, não. Mas o Senhor quer saber como nós estamos, o Senhor quer saber como está a nossa vida. E Samuel diz assim, olha, se é de todo o coração de vocês,
que vocês estão voltando ao Senhor, façam 3 coisas. Inclusive eu já preguei sobre isso aqui, eu não vou me deter sobre isso. Ele diz assim: tirai dentre vós deuses estranhos, preparai o coração ao Senhor, servi somente a Ele, porque assim Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Por quê? Porque o povo ia apresentar a Deus e dizer assim: Senhor, está aqui a minha lamentação. O filisteu veio, roubou tudo. O filisteu veio, acabou com tudo, levou tudo que era meu. Ah, Senhor, estou aqui cansado, estou aqui triste, estou aqui abatido, não tem nada. Que vida é essa? Que aflição, que problema que eu estou passando? Aí Samuel chama o povo. Diz: vem cá, vocês querem a receita da vitória contra os filisteus? Eu tenho a receita. É, Samuel, qual é a receita? Porque nós queremos ganhar a guerra. Pronto. Se vocês querem ganhar a guerra dos filisteus, tirem do vosso meio deuses estranhos. Todo avivamento começa olhando para dentro de nós. Quando Samuel levanta e diz assim: olha, vocês estão preocupados com a vitória dos filisteus, mas antes eu tenho uma receita para vocês. Vocês têm que tirar do vosso meio aquilo que não agrada a Deus. E se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos viver uma vida de compromisso com Deus, a primeira coisa que nós temos que entender: não é tudo que nos cabe. Tem coisa que tem que ser tirada do nosso meio. Tem coisa que tem que ser tirada da nossa vida. Tem coisa que tem que ser tirada da nossa fala. Tem roupa que tem que ser tirada do nosso corpo. Tem coisas que tem que ser tirada da frente dos nossos olhos. Tem programas que não cabem mais a nós. Samuel está dizendo: vocês estão preocupados com os filisteus, mas Deus está preocupado com como é que vocês estão. Vocês têm tirado aquilo que não agrada ao Senhor. Porque quando a gente fala assim, deuses estranhos, nós pensamos assim: ah, eu estou em outro nível, eu não sirvo a outros deuses, não. Mas tem muita coisa que tem um valor na nossa vida e que nós estamos dando uma prioridade acima de Deus. Você sabia, irmão, que tem gente que dá prioridade a um relacionamento do que a Deus? Uma vez, eu nunca me esqueço, que chegou uma irmã numa igreja, eu estava pregando, e ela disse assim: olha, eu vou me matar hoje. Por que você vai se matar? Porque o homem me deixou, glória a Jesus, o namorado me deixou. E a irmã que estava dirigindo era meio bruta, glória a Jesus. Ela disse: irmão, morrer por Jesus ninguém quer. Mas tem uma irmã que está dizendo que vai se matar. E ela disse mesmo assim: eu disse, meu Deus, a irmã já morreu agora. Aleluia. E a irmã era... sei para quê, meu Deus, ela foi pedir oração. Meu Pai. Aleluia. E ela disse: olha, irmão, eu quero me matar. E ela disse: morrer por Jesus ninguém quer, irmão. E é verdade. Às vezes, o Deus estranho que Deus está pedindo para tirar é qualquer coisa que esteja como prioridade na nossa vida. Ninguém na nossa casa pode ser prioridade além de Deus. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito: se vocês não aborrecerem pai e mãe, vocês não são dignos de mim. O que é que Jesus está dizendo? Você vai chegar lá quebrando a tua casa? Não! Mas nada pode estar acima de Deus na sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Você tem que perguntar: Senhor, o que é que te agrada? Antes de agradar o meu cônjuge, o que é que te agrada? O que é que o Senhor deseja de mim? O que é que o Senhor quer na minha vida? O que é que o Senhor tem para fazer na minha vida? O que é que eu preciso tirar? O que é que eu preciso colocar? Irmão, tem coisa que não nos cabe, tem ambientes que não nos cabe. Eu já falei aqui que as pessoas, infelizmente, nós estamos ouvindo um termo: ah, porque eu não sou religioso, ah, porque isso é religiosidade. Não é religiosidade, não, é pecado mesmo. Virou muito moderno, irmão. As coisas estão muito modernas. É muito moderno hoje sentar em qualquer ambiente. Ah, vamos embora, nós somos crentes, irmão. Mas nós somos extraterrestres, não, vamos lá. Não. Tem lugar que a gente tem que dizer: não, não posso ir, eu não vou. Tem ambiente que não nos cabe. Tem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que existem simbolismos. Por que você leva o seu filho para as escolas, para as festas? Você sabe o simbolismo de um Halloween, por exemplo? Vamos falar do Halloween para não falar de São João, glória a Jesus. Está muito perto, né? Para não dizer que o pastor está dando recado, glória a Deus. Vamos falar do Halloween, que é quando? É em outubro, né? Glória a Jesus. Você sabe o que é que significa isso? Você sabe o significado disso? Aí pinta o menino todo de preto. A filha de Monster High, glória a Jesus. Bora, minha filha, para a escola. Você sabe o significado disso, irmão? É, pastor, mas é porque é chato mesmo. Ser crente é andar na contramão do mundo mesmo.
Ser crente é ser criticado mesmo. Se você quer viver um evangelho onde você cabe em todo ambiente, onde tudo dá para você, isso não é evangelho, irmão. Evangelho é renúncia. Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Mas evangelho é dizer: eu não faço, eu não vivo, eu não ando, eu não me visto, eu não coloco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas não, vai perder, vai perder. Não problema não. Não morre não por causa disso. Irmãos, parece que nós afrouxamos as coisas. Aí vem chuva, vem pandemia, vem enchente, a gente... Jesus, cadê Jesus? Jesus está no mesmo canto. E a ira dele está sendo derramada sobre a terra, só que você não está percebendo isso? Nós temos que orar e a nossa oração tem que ser certa. Senhor, aplaca o teu furor. Deus está irado, irmão. A iniquidade e o pecado tomou conta. E sabe o que nós precisamos fazer? Tirar. E tirar não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Tirar da nossa vida algo não é fácil. Não é fácil tirar um jeito, tirar algo, tirar o eu para perdoar, tirar o achismo, eu acho, eu penso. Não é fácil. Quando Samuel estava dizendo, tirai, se vocês estão se convertendo de verdade, vocês estão orando, dirigindo lamentação, amém, glória a Deus. Mas vocês estão se convertendo de verdade, não venha só dirigir lamentação, não. Tire, faça algo. Tire do vosso meio deuses estranhos. Servi somente ao Senhor, porque assim Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus está pronto a fazer a parte dele. Samuel ainda continua no versículo 5. Ele diz assim: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Toda ovelha precisa de um. Toda ovelha precisa de um. Como congregar é importante. Como o congregar é importante. Pastor, mas na igreja tem muita coisa, né, pastor? Mas tem que congregar. A Bíblia diz que eles tiraram os deuses estranhos, eles serviram ao Senhor, eles congregaram em Mispa, eles reconheceram que pecaram. Versículo 6, você vai ver que eles dizem assim: pecamos contra o Senhor. Houve um reconhecimento. Aí a Bíblia diz que quando os filisteus ouviram que eles estavam congregados, eles levantaram para guerrear contra o povo de Israel. E quando o povo de Israel ouve que os filisteus estão vindo, eles lembram da última guerra que perderam. E o que acontece, pastor? Eles começam a temer. Porque eles lembram que Eli morreu, Ofni e Finéas morreram. E eles estão temerosos porque agora os filisteus estão vindo de novo. Sabe situações na vida que você fica com medo só de pensar em passar? Você fica assim, meu Deus, como é que eu vou atravessar esse vale? Como é que eu vou atravessar esse deserto? Como é que eu vou passar por isso? Só que agora tem uma diferença. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que eles fizeram o que Deus disse que era para fazer. Aí Samuel, no versículo 8, diz assim: olha, não cessem de clamar ao Senhor, porque Ele vai nos livrar das mãos dos filisteus. Aí sabe o que Samuel faz? Ele pega um cordeiro, sacrifica ao Senhor, clama ao Senhor. Versículo 10, escute isso. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Samuel estava fazendo o quê? Sacrificando ao Senhor. Samuel estava oferecendo. Hoje a gente não mata mais um cordeiro, oferece esse sacrifício. Qual é o nosso sacrifício? O nosso sacrifício chama-se esforço. O que é esforço, pastor? É quando as nossas forças físicas dizem assim: não ora não. Não ora não que você está cansado, você passou o dia todinho. Aí você levanta e se esforça.
O que é esforço, pastor? Você passou o dia todinho quebrado, arrebentado. Esse momento agora, que é o momento seu com Deus, e você ficar a sós com Deus, não faz não. Amanhã, aí você fica lá no telefone, passa a noite todinha no telefone. Esse é o esforço. Esse é o sacrifício. Pastor, o que é sacrifício? Sacrifício é quando você abre a sua boca e começa a cantar: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, eu te exalto. Deus, eu glorifico o teu nome. Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor é maravilhoso. Você vai louvando, você vai adorando, você vai bendizendo. Você vai declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso. Você vai sacrificando. Você vai colocando o altar para Deus. Você vai fazendo um altar para Deus. Pastor, o que é que acontece na hora desse sacrifício? Os filisteus decidem pelejar contra você. Mas você não está sacrificando? Você não está orando? Olha o que acontece. O Senhor trovejou naquele dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que está escrito assim? O Senhor trovejou aquele dia. Posso falar? Porque teve um dia que Deus não foi. Teve um dia que Deus não trovejou. Pastor, por que que aqui o Senhor trovejou e lá na peleja de Eli o Senhor não trovejou? Porque o Senhor está mostrando para a gente que Ele não é um Deus que nós podemos dizer assim: eu sou uma pessoa que Deus, Ele vai comigo, Deus, Ele vai à minha frente, se nós fizermos o que o Senhor determinou. Porque se nós não fizermos o que o Senhor determinou, Ele está dizendo: eu não vou não, você vai para sua conta em risco. Não, pastor, mas Deus anda comigo. Olha, pastor, 24 horas Deus fala comigo, é no meu ouvido aqui, Deus falando toda hora. Quando eu pego a caneta, Deus diz: fecha a caneta Bic. Agora abre e pega a vermelha. Olha, Deus fala comigo mesmo. Não é brincadeira, não. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor é específico em dizer para nós: quando você estiver cumprindo aquilo que eu determinei, nesse dia, os filisteus vão se reunir contra você. Mas você não está sacrificando? Aí eu vou trovejar. É por isso que nós precisamos parar para pensar nas situações que nós passamos. Porque naquela outra guerra, Deus estava pronto para ir. Imagina Deus, o guerreiro, um Deus de guerra, um Deus de peleja, dizendo: eu vou pelejar pelos meus. Mas Ele não pôde ir. Por que Ele não pôde ir? Porque eles foram de qualquer jeito, irmão. Porque Israel estava de qualquer jeito servindo a Deus e a outros deuses, fazendo o que o povo, agradando ao povo e agradando aos filhos de Eli. Eli não repreendia a sua casa, não havia exortação, não havia disciplina. E aí eles perdem a guerra. Mas Deus está dizendo: quando vocês colocam isso, quando vocês têm essa disciplina, quando vocês me colocam como Deus, quando vocês tiram coisas do meio de vocês, não precisa vocês ir falar com os filisteus, perder tempo com eles, não. Enquanto vocês estão sacrificando a mim, eu já estou vencendo as suas guerras. A Bíblia diz que o Senhor trovejou naquele dia, a ponto de Samuel pegar uma pedra e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que significa isso? Testemunho. Você vai ter testemunhos para contar. Nas suas experiências com Deus, você vai ter testemunho para contar. A Bíblia diz no versículo 13: os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra eles todos os dias. Quem foi contra os filisteus? Quem foi contra os filisteus, irmãos? Diga assim: a mão do Senhor. E a mão do Senhor fica encolhida. Segundo Isaías 59, vamos lá, escola bíblica. Isaías 59, versículo 1. Foi a mão do Senhor que foi contra os filisteus, glória a Deus. Mas vamos ver se a mão do Senhor fica encolhida. Isaías 59, glória a Jesus. Isaías 59, não está no script aqui não, mas vamos lá. Isaías 59, glória a Jesus. Tá ligando aí, né? Deu um probleminha lá, vamos lá. Isaías 59, abra aí a sua Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está o quê, irmão? Não está o quê, irmão? Para que não possa salvar, nem o seu ouvido o quê, irmão?
agravado para que não possa ouvir. Sim, versículo 2. Mas as vossas o quê? O que é iniquidade? Repetição do pecado. Filho, deixa aí. O que é iniquidade? Iniquidade é permanecer no erro. Não é um pecado que você comete que torna um acidente na sua vida. Meu Deus, eu fiz isso. Espírito Santo, me perdoa, você não faz mais. O que é iniquidade? Iniquidade é a repetição do mesmo pecado. Mesmo pecado, mesma coisa. Sempre na mesma área, sempre na mesma tecla. Iniquidade. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deixa eu falar uma coisa para você. A mão do Senhor, ela pode estar encolhida, ou a mão do Senhor, ela pode estar estendida. O que é que você decide? O que é que você quer ao seu favor? Pastor, eu quero a mão de Deus estendida sobre a minha vida. Então, vamos nos apresentar ao Senhor, vamos voltar a Ele. Vamos dizer para Ele: Senhor, aquilo que não te agrada, tira de mim. Aquilo que o teu Santo Espírito não tem estado alegre comigo, me ensina a adorar, me ensina a fazer o que é correto, me ensina a viver os teus preceitos, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina o que é que eu devo fazer, seja o meu professor. A Bíblia diz: as vossas iniquidades é que fazem separação, mas a mão do Senhor não está o quê? Encolhida. Tanto é que quando o povo de Israel tira os deuses estranhos, se arrependem do pecado, a Bíblia diz: a mão do Senhor estava estendida contra os filisteus. Mais do que armar estratégia contra os filisteus, mais do que se preocupar, às vezes Deus revela, irmão. Deus revela que a gente vai passar uma luta, obreiros. Deus revela que vai passar uma tribulação, né? Sexta-feira aqui eu soube, um diácono teve uma revelação. Disse assim: ó, pastor, o negócio aí vai se levantar, certo? Deus revela, Deus avisa. Mas a gente precisa se preocupar, irmão. Que enquanto você está sacrificando contra o filisteu, a mão de Deus já está estendida. Você não pode livrar você mesmo, pode? Não. Você nem vê, você nem sabe. Você nem imagina quantos laços de morte todos os dias. Irmão, muitas vezes você passa para ir trabalhar, tem um acidente. Tem uma pessoa lá morta, uma pessoa que ia trabalhar, que ia para casa. Mas o Senhor, a Bíblia diz, tem filisteu no meio da rua querendo destruir a tua vida. Mas enquanto você está aqui preocupado em fazer a vontade de Deus, em viver o que Deus tem para você, Deus diz: a minha mão já está estendida contra o filisteu. Ô pastor, e filisteu vai levantar? Claro que vai levantar. Porque quando Israel está adorando, sacrificando, filisteu não suporta isso não, meu filho. Filisteu, quando vê Israel adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, ele se levanta e diz: eu tenho que fazer parar. Irmão, qual é o trabalho do inimigo? Escute isso. Qual é o trabalho do inimigo de Gênesis e Apocalipse? Querer fazer eu e você parar. O que é que o diabo quer fazer quando ele se levanta, quando ele age? Ele quer retardar a marcha da igreja na terra. Mas tem uma coisa, irmão: ninguém vai impedir da igreja marchar, ninguém vai impedir da igreja caminhar, ninguém vai impedir da igreja crescer, ninguém vai impedir da igreja alargar, ninguém vai impedir, porque isso é trabalho de filisteu. Mas o trabalho de Deus é ficar com a mão estendida e dizer: vai passar, vai crescer, vai chegar, vai conquistar, eu estou no comando. Aleluia! O trabalho do Senhor é crescer e multiplicar. Todo trabalho de Deus tem trabalho de multiplicação. Se Deus entregar algo a você, tem que crescer. O irmão disse para mim, o irmão ligou para mim: pastor, olha, a gente batizou 5, mas agora já tem 15 para batizar. Eu digo: vai crescer mais ainda. Pastor, se converteu 12 almas para Jesus lá em Delmiro Gouveia, o povo está querendo culto. Eu digo: vai crescer mais ainda. Pastor, olha em Arapiraca, o Senhor está fazendo, estamos levando agora um culto lá para uma casa que tem umas 20 pessoas, que é um povo. Eu digo: vai crescer mais ainda. Onde a igreja colocar o pé, vai crescer. Onde a igreja colocar o pé, vai crescer. Vai crescer, vai crescer. E os filisteus? Pastor, vai levantar, irmão. Se não levantar, não é Deus. Mas vai crescer.
Todo o trabalho do diabo é querer parar, retardar. Eu vou fazer algo, vou dizer algo, eu vou me levantar. Todo o trabalho do diabo é esse. Para quê? Para impedir o quê? O crescimento. Mas quem dá o crescimento é Deus. Não é homem não, irmão. Homem não faz isso não. Homem? Faz não. Mas quem dá o crescimento? Quem é que enquanto você está dormindo está trabalhando por você? Tem uma matemática no céu que não para. Você já preocupou, que dia é hoje, glória a Jesus, dia 10. Você já preocupou como é que vai fechar o mês de julho? Mas a matemática do céu já somou. Deus está dizendo, não é para você ficar preocupado com isso não. Como é que vai pagar a conta? Não. Como é que vai pagar aquele boleto? Você está preocupado? Irmão! Você está preocupado com isso. Pastor, como é que eu vou pagar? Todo mês você paga e todo mês você se preocupa? Todo mês você fica abatido e triste pelo mesmo motivo. Vai rodar 40 anos mesmo, não der certo. É porque eu não sei como é que eu vou fazer. Olha, o negócio está preto. O negócio está muito preto. Mas tem que ficar branco. Porque deserto não dura para sempre. Deus não colocou você nesse deserto para você morrer. Quem lidar com o filisteu é Deus. E eu tenho que fazer o quê? Sacrificar. Porque na hora que você está preocupado, você para de sacrificar. Na hora que você está aflito, você para de adorar. Você perde o foco, você fica triste, coloca a culpa nos outros. Não recebi isso aqui por conta daquilo. Olha, o negócio já estava... Irmão, quando eu escuto isso. Pastor, o negócio já estava na porta. E da porta voltou. E não era seu não, irmão. O que é seu? Tem um negócio que você pede lá que eu aprendi esses dias na Shopee. Que se for do Brasil é mais rápido. Mas se for da China continental demora. Pode até estar na China continental, mas vem. Vem. Não chegou não. Não chegou porque não era a hora. Chegou porque não era o tempo. Não recebi não. Olha, pastor, foi fulana de tal. Vamos botar o nome dela. E é macumba? É macumba, irmão? Porque tem muita gente sendo criada nessa cultura, viu? Cultura de crente macumbeiro. Irmão, tô brincando não. Igrejas que fazem campanhas, dizem, coloca o nome dos teus inimigos aqui. Vamos orar porque Vamos orar porque a inveja está forte. Irmão, que negócio é esse? Que evangelho é esse? Vamos fazer uma quebra aqui, vamos quebrar tudo. Você vai botar o seu pedido dentro desse azeite. Eu vou lá para o monte, que quer pegar a caixa de fósforo. Vou queimar tudinho. Aí você assiste a live, 1h da manhã, o homem queimando tudo. Aí queimou tudo. E aí no outro dia, nada? Resolveu nada. Não é macumba não, irmão. Deus está dizendo, vocês estão preocupados. Samuel está dizendo, vocês estão preocupados. Então, chega para lamentar. Senhor, não dá. Para de lamentar. Tem relacionamento com a arca. Começa a adorar a Deus de verdade. Convida a Deus para a tua segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma. Chegará a tua tenda, pastor. Satanás está lá na porta. A Bíblia diz, resistir ao diabo. E quando tu colocar teu pé, ele vai sair correndo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que fazer campanha para o diabo sair não, irmão. É resistir, é fazer a vontade de Deus. É dizer não ao pecado, é viver a palavra. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ter relacionamento com Ele. É ser cheio do Espírito Santo, da glória e do poder de Deus. Porque quando você colocar seu pé, o diabo diz, aqui eu não posso não. Aqui eu não posso não. Com essa crente eu não posso não. Com esse crente eu não posso não. Ele tem que bater em retirada. Leve a sobre de cama no Iaçai. 10. Guerra contra isso, guerra contra aquilo. Vamos pelejar contra isso. E Deus dizendo, você está fazendo a sua parte?
Porque esse povo que faz isso, não tira os deuses estranhos. Quem faz o passinho, os 7 passos para alcançar a vitória, mas não tira o Deus estranho. Não serve só a Deus, um dia está no bar, outro dia está servindo a Deus. Aí diz assim, hoje eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor me dê, viu, a minha vitória. Aí você estava onde ontem? Eu estava com o filisteu. Aí Deus estava dizendo, não sou gênio da lâmpada mágica não, filho, sou garçom não. O benefício de andar com Deus da guerra, o Deus da peleja, é porque você não sabe o dia que você vai precisar. Como você precisa toda hora, Ele que vai à frente das tuas pelejas. Ele que vai à frente das tuas guerras. Seja em pequenas coisas ou em grandes coisas, o Senhor se faz presente. Eu quero concluir dizendo para você. Queria ver se eu apressava para chegar logo na parte do rejeitado ou escolhido. Mas vamos lá, glória a Jesus. Concluir essa primeira parte para na semana que vem nós entrarmos no reinado de Saul e no reinado de Davi. E julgou Samuel todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gigal, Mispá. E julgava Israel por todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e edificou um altar ao Senhor. Olhe para cá que eu vou encerrar. Quando nós estamos falando de Samuel, estamos falando de um homem altamente ocupado. Nós estamos falando de um homem que resolve as causas do povo. Um homem que representa o povo diante de Deus. Olha os lugares que Samuel fazia a volta. Betel, Gilgal, Mispá e Ramá. Só que tem uma coisa. Em Ramá, Samuel tinha construído um altar. É diferente hoje que nós construímos o altar na nossa casa, no nosso quarto, no banheiro. Não tem lugar a orar não, pastor. Vai no banheiro lá, você ora. Ali está o teu altar para o Senhor. Pronto, você fez, apresentou a Deus. Deus recebeu a sua oração. Mas existia um altar que representava o local da intimidade do profeta com Deus. Sabe o que eu acho interessante que esse texto vai falar? Samuel está muito ocupado porque ele está julgando Betel, Gilgal, Mispá. Mas ele tem um compromisso, uma obrigação. Ele volta para Ramá. Pastor, por que Samuel volta para Ramá? Porque ali ele edificou um altar ao Senhor. E sabe o que representa Ramá na nossa vida? Sabe o que representa? Representa o seguinte: nós temos a nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta corrida. Mas nós temos que ter um lugar na nossa casa. Um lugar onde nós voltamos para só ficar com Deus. Nós temos que ter a nossa Ramá. Samuel voltava, porque ali era o lugar. Mas pastor, ele não estava fazendo a obra? Sim, ele estava fazendo a obra. Mas é diferente de estar com Deus da obra. Porque às vezes nós estamos fazendo a obra. Pastor, segunda-feira eu estou na igreja. Terça-feira eu estou no ciclo de oração. Quarta-feira eu estou no culto do avivamento. Quinta-feira, pastor, eu estou ligado no céu. Olha, eu vou para a igreja também. Porque eu ainda fico fazendo umas coisas na igreja. Mas estar aqui não significa o tempo de qualidade que nós precisamos estar com Deus. E nós precisamos ter cuidado para não gerar um ativismo na nossa vida. Eu já faço isso na igreja, eu já faço. Mas nós temos que ter a nossa Ramá. Principalmente nós que ministramos, aí é que nós somos desafiados a estar com Deus, não só para pregar uma mensagem. Eu vou para a presença de Deus hoje, Senhor, fala comigo para me dar uma mensagem. Não, eu tenho que estar, Senhor, que prazer de estar na tua companhia. Não é para vocês fazerem isso não, mas já aconteceu comigo. Senhor, eu vou pregar hoje à noite. Hoje à noite eu vou pregar, eu preciso de uma mensagem. Senhor, fala comigo. Irmão, aquele clima gostoso, aquela presença gostosa, você não tem vontade de sair. Você abre a Bíblia, olha para um texto, olha para um outro, olha para um texto, olha para o outro, olha para um texto, olha para um outro, olha para um texto, olha para o outro. Ô Espírito Santo, que coisa boa, e você orar. Quando você vê, as horas já se passou. Porque eu senti que o Espírito Santo não queria, naquele momento, que eu parasse. Eu não estou falando, eu não sou contra estudo, tá, irmão? Porque enquanto nós não estamos fazendo isso, existe um estudo, a gente estuda. Não é uma pessoa que não tem um preparo e diz assim, não, mas é o Espírito Santo que vai falar. Não é isso. Nós temos que ter um estudo, até para que nessas horas saibamos o que fazer. E aí aconteceu comigo, quarta-feira.
Senhor, eu preciso de uma mensagem, preciso de uma mensagem, de uma mensagem, de uma mensagem, de uma mensagem, de uma mensagem. E aquele clima gostoso, eu fui esquecendo da mensagem. Oh, Espírito Santo, eu te adoro, glorifico o teu nome, exalto o teu nome. 5:30 da tarde, meu Deus, tenho que me arrumar para ir para o culto. E a mensagem? Mas eu estava com o dono da mensagem. Aí eu lembro daquele versículo que Jesus enviou os discípulos às aldeias e disse: se preocupa não com o que vocês vão falar. Porque quando vocês chegarem lá, eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Aí a gente chega aqui no culto, sentado ali, o Espírito Santo abre aqui, pronto, a mensagem é essa. E como é que consegue pregar essa mensagem aqui? É porque você passou a tarde com o Deus da obra. E o Deus da obra agora vai fazer a parte dele. Eu me lembro que itinerante, já contei isso aqui, vou repetir para encerrar. Itinerante, glória a Deus, pregando. E eu me lembro que, eu sei que todo sonho de todo itinerante é ter a agenda cheia. Até que um dia minha agenda encheu. Eu preguei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Terça-feira cheguei em casa. Espírito Santo, glória a Deus. Domingo 10 almas. Segunda 20 almas naquela cruzada na rua. Terça-feira viajei para Brasília. Preguei terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Voltei segunda. Preguei aqui em Maceió. Espírito Santo, estou descansando na terça. Que coisa boa. Como foi bom o Espírito Santo? Aí o Espírito Santo falou comigo. E disse: você só esqueceu de ir para Ramar. Você só esqueceu de ficar comigo. Mas eu estava pregando todo dia. Mas é que Deus é um Deus de relacionamento. Você imaginou viver e morar numa casa com uma pessoa sem falar com ela? 3 dias o relacionamento acaba, sim ou não? A mulher não aguenta isso. Aguenta, irmão? Irmã, você aguenta seu marido ficar 3 dias sem falar com você? Aguenta não. Mas você acredita que às vezes nós somos assim com Deus? Nós não nos expomos para Ele. Nós não voltamos para Ele e dizemos: eu te amo, Espírito Santo. Irmão, quem ama elogia. Quem ama elogia. Quando você chegar aqui nesse ambiente, eu vou encerrar, estou encerrando agora. Você tenha sempre palavras de elogio para Ele. Você se envolva numa atmosfera tão forte que você esqueça. Eita, essa irmã que está cantando, esse irmão, quem é que está cantando? Pouco importa quem vai estar cantando. Pouco importa quem vai estar pregando, porque a atmosfera desse lugar vai ser uma atmosfera só para Ele. Se for para repetir o mesmo hino e ficar cantando uma música que a gente ainda não cantou, não sabe ainda, e dizer: eu te amo, Senhor, eu te adoro, ó Deus, eu te exalto, te glorifico. Você não sabe, você não aprendeu, mas você tem uma palavra de elogio. Você não fica esperando, Itaé, qual vai ser o próximo hino? O irmão cantou. Quem vai pregar hoje, hein? O que é que vai acontecer? Não. Porque a gente está em Ramar direto. Em Ramar o que importa é a hora que ele vai aparecer, a hora que ele vai descer. A fumaça dele vai nos cobrir. E quando a fumaça de Deus cobre, o que menos importa é o homem que está orando para a fumaça descer. Porque quando a fumaça desce, é só a glória de Deus que aparece. E a glória de Deus tem que aparecer na nossa vida, sabe por quê? Porque os homens vão desaparecer, as mensagens vão desaparecer, mas a pregação de Deus, ela vai arder dentro de nós, e nós vamos dizer: Senhor, eu te amo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, é no santo dos santos que eu quero estar. Que possamos viver assim, que possamos ter sede e fome a presença do Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Eu quero orar por você e declarar que nós teremos sempre Ramar como lugar de intimidade com Deus nas nossas vidas. Feche os olhos.